Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima, trunfo de Deus. Corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está em Jeremias, profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo de número 31, versículo de número 3, ok? Muito obrigado você que nos acompanha assistindo o nosso vídeo e dando aquele gostei, aquele joinha, fortalece bastante. Começou a assistir, eu sempre digo, clica lá no gostei pra gente, naquele joinha, curtindo o vídeo, porque nos ajuda muito. O YouTube entende que tudo é relevante, cada curtida, cada comentário, cada inscrição no canal, cada compartilhamento. E ao compartilhar também, você me ajuda na evangelização. Por quê? Porque o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você, sim, e sua família. Vamos lá. Oh, maravilha, Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ei, maravilha, hein? Eita! Quero falar um pouquinho sobre o coração de Deus. Gente, eu me lembro quando eu era, assim, alguns anos atrás, quando eu casei com 21 anos de idade, com 23 fui pai. E ainda com 20 e poucos anos, eu me lembro, né, com 20 alguma coisa, antes dos 30 ainda, meu filho era pequeno, meu primogênito, o Vinícius, né? E ele gostava muito de brincar, de se esconder. As crianças geralmente gostam, né, disso. E ele tinha essa mania. Ele se escondia e falava, pai, vem me achar. Se escondia. Às vezes estava atrás da cortina, eu via o pé dele, mas eu ficava, Vinícius, onde você está? Ô, Vinícius, você sumiu, não estou te achando, né? Eu brincando também, entrava na onda dele. Às vezes eu ia para lá, né? Assim, ou ele estava escondido, às vezes, atrás no canto do guarda-roupa, né? Aí ele chegava e falava, eu estou aqui, aí escondia de novo. Aí eu fazia que não sabia onde estava, Vinícius. Aí chegava debaixo da cama, olhava, sabia que ele estava atrás do guarda-roupa, do lado do guarda-roupa. É interessante isso, que me faz lembrar, né? Como é que são as coisas, né? Até que eu achava ele e era uma alegria, né? A gente ria, fazia cócega nele, pegava no colo, jogava para cima, né? E ele corria de novo para se esconder. Era um modo da gente, né? Se alegrar e ele também se realizar com isso. Aí me veio a memória aqui, quando Deus apareceu no jardim do Éden chamando aquele filho perdido, aquele filho que se desviou, que ele já sabia, né? Claro. Adão, Adão, aonde tu estás? E Adão, quando ouviu a voz de Deus, correu e se escondeu. Se escondeu. Ora, Deus não sabia onde Adão estava, a localidade exata de Adão? Claro que sabia. Mas por que o Senhor chama Adão, Adão, onde tu estás? Perguntando. Ele queria dizer o seguinte, Adão, você comeu do fruto proibido que eu te disse para não comer? Era isso que ele estava, né, chamando a atenção, buscando o diálogo com Adão.
Não é verdade? Estava, na verdade, buscando o diálogo, buscando saber por que ele fez aquilo. Ele não precisava ter feito, Adão não precisava ter comido do fruto. E o Senhor chama ele para um diálogo. Né? Porventura você comeu do fruto que eu te disse que não comer. E ele joga a culpa. Mas a Bíblia diz que ele se escondeu porque estava envergonhado, porque estava nu. Mas antes ele não sentia, não percebia nudez. Por quê? Porque ele estava no período da inocência. Né? Não tinha maldade nele. É igual meu filho quando pequeno, não havia maldade. Né? Era o período da inocência. Mas, ao se envolver agora com o pecado, desobedecendo a Deus, a consciência veio do mal, para saber o que é bem e o que é mal. Ele só conhecia o bem. Na verdade, eu creio que Adão, havia uma roupagem da glória de Deus em volta dele, que fazia com que ele não se sentisse nu, né? Para não se envergonhar, porque ele estava nu quando Deus descia todas as tardes e andava com ele. Só que ele não percebia isso porque não conhecia essa parte da maldade, né? E a maldade, ele passou a conhecer, Adão passou a conhecer quando pecou, quando comeu do fruto que não devia comer. Mas o Senhor agora está buscando comunhão. É isso que Deus faz. Deus vem buscar diálogo, comunhão conosco, provoca o encontro, mesmo sabendo que a pessoa está no pecado, assim como eu vivia no pecado outrora, né? Nas práticas do pecado. Porque, claro que todos nós pecamos, mas viver na prática do pecado é uma coisa. Acidentar pelo pecado é outra. Não é uma vida, um percurso na vida da pessoa que serve a Deus. É um acidente. Pecado na vida de quem serve a Deus é um acidente. Mas de quem está no mundo caído, desviado, não gosto muito dessa palavra, afastado, vou usar aqui. Que desviado é o diabo, Satanás, que não vai voltar jamais, né? Está condenado. Então, mas um filho perdido, um filho que está afastado, é justamente precisar de um encontro com Deus para uma reconciliação, como eu vivia antes no pecado, na prática do pecado. A pessoa vive na prática do pecado. Ele precisa se libertar daquilo e muitas vezes até quer, mas não tem força. Porque por trás há forças contrárias, o inimigo trabalha. Por isso Deus se aproxima para ajudar. Ele provoca um encontro em meio à vida para ajudar a pessoa. Vamos refletir um pouquinho lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, olha o que a palavra que o Senhor diz para nós, Isaías 1, 18. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que Deus está dizendo aqui? Vamos refletir. Ele está dizendo aqui, vinde, então, e vamos refletir, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, né? É o vermelho. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Carmesim já é um vermelho bem forte. Eles se tornarão brancos. Por quê? Porque Deus está interessado em nós, em nos salvar. O Senhor nos ama, isso você não pode ter dúvida disso. De tudo que você aprender na vida, se você guardar isso, Deus te ama incondicionalmente. Mas isso não quer dizer
que ele vai justificar os seus pecados em termos de que você continue pecando. Não é isso. Não quer dizer que você não tenha que mudar, não é isso. O amor de Deus é incondicional. Eu digo o seguinte: Deus me ama, mesmo eu obedecendo, ele ama igual a uma pessoa que está na desobediência, uma pessoa que está no submundo do pecado. Deus o ama de igual maneira. Por quê, pastor? Porque ele deu o seu filho Jesus para salvar toda a humanidade. Não quer dizer que toda humanidade está salva, entenda bem. Mas ele deu para isso, porque ele ama a todos de igual maneira. Ele mesmo disse que não veio buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. O interesse de Deus é que a humanidade se arrependa, que a pessoa, o ser humano, se arrependa dos seus pecados e abandone o pecado. Por isso que ele diz aqui: ainda que seja, né, como a escarlate, se tornará branco. Ainda que seja como o carmesim, se tornará branco como a lã. Está dizendo que ele vai purificar. Como? Com o sangue do seu filho Jesus. Deus colocou a sua ira do pecado que o homem praticou, o homem e a mulher praticou, no seu filho Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, porque ele estava descarregando a sua ira, porque o filho se fez pecado por nós, sem ter pecado. Isso é tremendo, isso é forte. Um Deus puro, filho de Deus puro, esvaziou-se da sua glória, veio aqui, tomou forma humana para encarnar os nossos pecados e carregou sobre si na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que o Senhor agradou moê-lo, enfermá-lo, as chagas, as dores que ele sentiu, a tortura, para Deus descarregar sua ira. E toda vez que nós pecarmos e se arrepender dos nossos pecados, buscarmos o Senhor um conserto, orando no nome de Jesus, seu Filho, ele lembra de tudo aquilo que o Filho sofreu e nos perdoa. Isso é forte. Isso é o amor de Deus por nós. Ele ama tanto o pecador, aquele que está no submundo do pecado, seja no tráfico, nas drogas, na prostituição, na idolatria mais terrível. Ele ama tanto quanto ama quem obedece. Por quê? Porque ele quer salvar. O desejo dele é que aquela pessoa se volte para ele. Não estou dizendo que isso vai levar a pessoa para o céu. Porque Deus ama, então Deus é bonzinho, ele vai salvar todos. Não. A pessoa precisa tomar uma atitude de fé. Eu sempre digo, a atitude. O que é atitude? São decisões que a pessoa toma na vida. Em meio à vida, ela toma uma atitude de se voltar para Deus, de se arrepender dos pecados, de deixar o mal, de deixar o erro e agora viver certo, viver caminhando com Deus na orientação que o Senhor está dando. Porque a palavra é para isso, é para nos orientar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos edificar. A palavra é para nos guiar. O salmista no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela vai te iluminar como se portar, como tomar decisão, certo? Você não vai ser mais comandado pelo seu nariz, onde ele apontar. Não é o eu que está dentro do trono do seu coração, sentado e reinando, é que vai ditar as normas. Não, você vai destronar o eu, vai colocar Jesus para sentar como rei, porque ele é rei por excelência. Aquela coroa de espinho que deram de zombaria a ele suportou porque nos amou, mas ele recebeu uma coroa de glória do Pai. E o nome foi dado, o nome a ele que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Então é isso.
Você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa deixar Deus reinar na sua vida. Você precisa entender que Deus te ama e que Ele não desiste de você. E que não adianta você achar, não tem mais jeito para mim, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Tem, porque Ele te ama e quer te perdoar. Mas depende de você, são decisões que a gente toma. A decisão que eu tomo hoje vai permear o meu futuro, a minha eternidade, certo? Então tome a decisão de aceitar Cristo como Senhor da sua vida, deixar que Ele reine no seu coração, na sua vida, dirigir os seus passos para que você seja salvo. Salvação vai ser instantânea quando você fizer uma oração e dizer: Senhor, reina sobre mim. Eu destrono o meu eu e convido o Senhor para reinar, sentar no trono do meu coração e me governar. Arrependo dos meus pecados, me perdoa. Fizer uma oração simples assim, humilde, o Senhor te perdoará. O sangue de Jesus vai passar sobre a sua vida e vai perdoar todos os seus pecados. E você vai receber uma nova veste, aquela que Adão usava antes, né? Por isso que o Senhor fez a promessa que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E naquele dia, o Senhor, para vestir Adão da sua nudez, matou um animal inocente, um cordeiro. Foi morto para poder o couro dele vestir Adão e a Eva. O inocente precisou morrer, mas já era o quê? Uma tipologia apontando para Cristo, que veio depois, né, de milhares de anos, depois que Adão pecou e morreu na cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás. Recebe aí. O Senhor te ama e quer te salvar. E tem coisas grandes para você, porque você se tornará filho de Deus. Antes de aceitarmos a Cristo, somos criatura dele. Ele é o nosso Criador, mas Ele quer ser além, porque Ele é, na verdade, o Senhor das nossas vidas. Mas Ele quer que você se renda a Ele. Ele não quer obrigar você a ser servo. Ele quer que você se renda. E Ele vai te dar além, vai te dar a filiação. Aleluia. Você será filho de Deus, filha de Deus. Quando você aceitar Cristo no seu coração, deixar que Ele reine em você. Amém? Eu quero orar por você. Pai santo e glorioso, obrigado. Que palavra maravilhosa que o Senhor ministra hoje, dizendo que de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo. Então Jeremias, profeta, percebeu isso para toda a nação, para todas as pessoas, para todo ser humano, com amor eterno. Eu te amei, o Senhor dizendo para nós. Por isso, com benignidade te atraí. Tua bondade é algo inexplicável. Obrigado, Senhor. Abençoa todos que estão recebendo café com Deus, alcançando corações, convertendo vidas, perdoando pecados, para que o teu nome seja glorificado na vida desta pessoa. E ela seja uma bênção. Os dons e talentos que o Senhor tem dado a ela seja para, ó Deus, frutificar na vida de outras pessoas. E o teu nome ser glorificado. Oramos agradecidos, porque fomos criados para o louvor da tua glória e para a habitação do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. E para morar no céu, obrigado, porque está reservado para nós mansões celestiais, ruas de ouro. Obrigado, Pai, onde não haverá dor, nem pranto, nem tristeza, nem morte. Ninguém vai envelhecer lá, ninguém lá, ó Deus amado, vai adoecer. Pai, que maravilha! Viveremos eternamente contigo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Eu te peço aí, humildemente, compartilha bastante este vídeo.